Bom, pessoal, então retomando, vamos analisar agora o fundamento dos direitos fundamentais e as características dos direitos fundamentais. Quanto ao fundamento dos direitos fundamentais, nós podemos destacar três teorias. Primeira, teoria jus naturalista. Segundo, teoria chamada de jus positivista. E terceira, chamada teoria realista. A partir dessas três teorias, nós temos centenas de desdobramentos, tá? Mas esse seria o núcleo duro quanto ao fundamento dos direitos fundamentais. Para os justnaturalistas, os direitos fundamentais decorrem da própria essência humana, da própria natureza humana. Então, a natureza humana, a essência humana, tá? Ela já possui, portanto, pela sua própria condição, direitos fundamentais que você não depende de positivação para sua proteção. Pode-se, portanto, recorrer ao judiciário, mesmo não havendo previsão expressa na Constituição ou na legislação do respectivo Estado, e o judiciário reconhecer a existência desse direito, independentemente de positivação, a partir da própria condição humana. Claro que é difícil precisar quais seriam esses direitos naturais do homem. Nós podemos falar vida, sim, a vida é um direito natural. Podemos falar, por exemplo, que a liberdade é um direito natural. Vamos lembrar da escravidão. Podemos falar que a igualdade é um direito natural. O direito à busca da felicidade, será que seria também um direito natural? Então, a dificuldade que se tem no justnaturalismo é precisar quais seriam esses direitos naturais, esses direitos que decorrem da própria condição humana, da própria natureza humana. A Declaração de Independência Americana, não a Constituição Americana, a Declaração de Independência Americana, ela tem forte base justnaturalista. Tem uma frase, inclusive, né, linda, que ficou para a história. Vou ler para vocês a frase, né, para não perder nada do que foi dito. E quem escreveu essa frase foi Thomas Jefferson, porque Thomas Jefferson foi o redator da Declaração de Independência Americana e também da Constituição Americana. Teve depois a participação, né, de outros atores, né, Benjamin Franklin também participou. Tem até uma curiosidade bastante interessante, que Thomas Jefferson, filósofo, né, Thomas Jefferson e tal, e era uma pessoa que escrevia muito bem. Inclusive, disse que Thomas Jefferson é que escreveu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, ou participou efetivamente da elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Ele era, sim, muito amigo dos iluministas, ele mesmo era um filósofo do iluminismo, né? Embora não fosse europeu, e sim americano. Então, Thomas Jefferson foi o responsável pela redação, porque escrevia muito bem, era um filósofo, uma pessoa muito inteligente, pela redação tanto da Declaração de Independência como da Constituição Americana. Ele apresentou a Declaração de Independência, apresentou o seu esboço, né, o seu rascunho dessa Declaração de Independência e, posteriormente, da Constituição Americana, aos demais chamados pais fundadores que participaram tanto da Declaração de Independência Americana como da edição da Constituição Americana. E Benjamin Franklin, veja só, ele pegava algumas palavras e mudava as palavras. Dizia assim, olha, não é melhor essa palavra aqui? Pontual, algumas poucas coisas. E o Thomas Jefferson respondia, não, mas eu elaborei e coloquei essa palavra com muito estudo, né? Deve ser essa palavra. Aí o Franklin responde para ele. Benjamin Franklin diz, olha só, essa declaração não é sua, é de todos nós. Então a gente vai mudar a palavra. E mudou. Só para colocar a assinatura dele. É um sinônimo. Tá? E mudou só para colocar a assinatura dele para dizer, não foi só Thomas Jefferson que redigiu, todos participamos. Mas efetivamente foi Thomas Jefferson. Mas olha o que diz, né? Muito bonito, que entrou para a história. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Olha a igualdade aqui. Tá? Então todos os homens são criados iguais.
Então, consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados, iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Então, olha de novo, consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Então, nós podemos destacar aqui que na Declaração de Independência Americana você tem igualdade, são criados iguais, vida, liberdade e busca da felicidade. Pursuit of happiness, busca da felicidade. Então, esses seriam, pelo menos na Declaração de Independência Americana, os direitos naturais mais fundamentais. São direitos inalienáveis, que decorrem da própria natureza humana, da própria condição humana. Então, tem forte base justnaturalista na Declaração de Independência Americana. Já para o justpositivismo, os direitos fundamentais decorrem de escolhas, de opções políticas, sociais, culturais. Opções essas que têm por fim editarem normas jurídicas estabelecendo direitos aplicáveis aos indivíduos de cada respectiva sociedade. Então, os direitos fundamentais decorrem de positivação jurídica. Eles não existem por si só. Eles não existem a partir da própria natureza humana. Não. Pelo contrário, eles são produto da criação humana. O ser humano é que cria. O ser humano é que positiva o que entende com os direitos fundamentais a partir de forças sociais, das forças políticas, de questões culturais. Então, é a positivação dos direitos fundamentais que estabelece quais são os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais são direitos positivos, positivados. A Constituição Americana, não a Declaração de Independência, ela tem forte base positivista. Inclusive, a Constituição Americana, na sua redação originária, ela não trazia direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, no sistema jurídico constitucional americano, foram sendo introduzidos a partir de emendas constitucionais. Emenda constitucional número 1, número 2, número 3, número 4, número 13, número 14. Emenda constitucional número 13, que aboliu a escravidão. Número 1, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Então você tem as emendas constitucionais estabelecendo quais são os direitos fundamentais. Então a positivação é que está definindo quais são os direitos, portanto, fundamentais. Então o fundamento aqui é o positivismo. Já a terceira teoria chamada de realista, os direitos fundamentais decorrem da própria razão, da realidade, da necessidade humana, da reflexão. Então nós, como seres racionais, refletimos a partir de uma realidade e, consequentemente, definimos aqueles direitos necessários ao desenvolvimento da vida humana em sociedade. Então, os direitos fundamentais têm uma base realista na realidade. E podem, inclusive, serem reconhecidos, mesmo não estando positivados, com base nessa mesma realidade, nessa mesma necessidade. Por isso é que se reconhece, mesmo em constituições de viés positivista, como a americana, direitos fundamentais não escritos. A Constituição americana expressamente fala que os direitos fundamentais expressos não eliminam, não infirmam os direitos não escritos. Então reconhece a existência de direitos não escritos. Não escritos que dependem de uma interpretação a partir de uma realidade, de um contexto, de uma necessidade social, cultural. Então os direitos fundamentais decorrem da razão, da realidade de mundo. O fundamento, portanto, é a teoria realista. O G. As três teorias.
Aqui é só um destaque de alguns autores, tá? Você pode, por exemplo, colocar o Dworkin entre o jus naturalista. A teoria jus naturalista disse que o Dworkin seria um neo-jus naturalista, mas aqui eu estou colocando aqueles mais próximos do que a gente entende propriamente ser o justnaturalismo, o justpositivismo e a teoria realista. Então, Finis talvez seja atualmente um dos mais conhecidos defensores do direito natural e do direito natural mesmo. Teoria justpositivista, Kelsen e Hart. E também um positivista, embora aqui, quanto aos direitos fundamentais, baseado numa teoria mais realista, Norberto Bobbio. Bom, visto o fundamento dos direitos fundamentais, como eu disse agora, vamos analisar as características dos direitos fundamentais. Então, características dos direitos fundamentais. Podemos destacar aqui as principais características dos direitos fundamentais. Em alguns autores você encontra menos, em outros você encontra mais, mas aqui eu trago para vocês as principais características dos direitos fundamentais. Bom, agora, características dos direitos fundamentais. Merece destaque: historicidade, universalidade, relatividade, fundamentalidade formal e material, não taxatividade, cumulatividade subjetiva e objetiva, inalienabilidade, indisponibilidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade. Bom, então começando com historicidade. Bom, o que significa isso, historicidade? Historicidade indica que os direitos fundamentais não foram criados a um só tempo, não foram criados em um único momento, em um único evento. Os direitos fundamentais são produto, veja só, da própria história. Vão sendo criados, aperfeiçoados ao longo da evolução histórica da própria sociedade. Inclusive, há uma classificação que a gente vai estudar quanto aos direitos fundamentais que pretende estabelecer uma ordem cronológica na evolução dos direitos fundamentais, que diz respeito às gerações, ou agora, modernamente, como a doutrina tem chamado, dimensões dos direitos fundamentais. Primeira dimensão, direitos de liberdade. Segunda dimensão, direitos de igualdade. Terceira dimensão, direitos de fraternidade. Já podemos falar em quarta, quinta, sextas dimensões. Então, essas dimensões, na ideia inicial, a gente vai avançar nisso quando retomarmos essa discussão, era descrever a criação dos direitos fundamentais em um processo evolutivo histórico, a partir da primeira dimensão ou geração para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente. Então indicaria essa evolução histórica dos direitos fundamentais. Mas aqui já cabe uma observação. É exatamente porque a expressão geração indica essa ordem cronológica em que o novo supera o velho, geração, portanto, né, a nova geração supera a geração anterior, é que a doutrina tem optado por utilizar essa nova nomenclatura dimensão. Porque a doutrina entende que, embora os direitos fundamentais sejam, sim, caracterizados pela historicidade, são produto da história, não são criados em um único momento, não são criados em um único evento, não existe essa relação cronológica de superação da nova em relação à antiga. O que existe é uma evolução dos direitos fundamentais em novas dimensões que se tocam, que se complementam. Então, o que se tem aqui não é uma ordem de superação do velho pelo novo, o que a expressão geração pode indicar. Não. Mas sim uma evolução, uma maior complexidade, que demanda novas dimensões que se tocam, que se complementam, mas não se excluem, não são excludentes. Mas, como eu disse, a ideia inicial, originária, do Karel Vazak, que criou essa divisão em gerações, primeira, segunda e terceira, era
era apresentar essa evolução histórica dos direitos fundamentais. Mas, por enquanto, serve entendermos que os direitos fundamentais não são criados em um único momento. São produto da história. E a história, veja só, ela está em constante processo de evolução. Então, os direitos fundamentais têm como característica a historicidade. Retomando, segunda, então vimos a primeira, a historicidade. Segunda característica, universalidade. Universalidade indica que os direitos fundamentais dizem respeito a bens jurídicos estabelecidos nas constituições, em tratados internacionais, que tem por fim criar um conjunto mínimo, pelo menos nesse momento inicial, de direitos que garantam a todo e qualquer indivíduo, a possibilidade de viver dignamente em sociedade e de desenvolver todas as suas potencialidades, que garanta a todo e qualquer indivíduo a busca ou a possibilidade de busca do que ele, indivíduo, entende por felicidade. Então, os direitos fundamentais são universais. Universais porque alcançam a todos, toda e qualquer pessoa. Professor, mas lá no artigo 5º, caput da Constituição, nós vimos em relação à titularidade, diz o artigo 5º caput que os direitos fundamentais são garantidos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Então, o estrangeiro não residente não é alcançado, um apátrida não é alcançado. Se você se lembrar, lá atrás, quando falamos de titularidade, nós dissemos que o artigo 5º diz menos do que deveria. Porque o que o artigo 5º está querendo dizer é que o Brasil, o Estado brasileiro, só pode, veja só, garantir a observância de direitos fundamentais, a proteção, a efetividade de direitos fundamentais a quem aqui estiver. Sim, porque o poder de cada Estado é limitado territorialmente. Então, a Constituição brasileira, os direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira, eles são limitados ao espaço territorial do Estado brasileiro. Mas não significa, por exemplo, que um turista não tenha direitos fundamentais no Brasil. É claro que tem. Se ele aqui quiser defender esse direito, poderá fazê-lo. Mesma coisa com a apátrida. O artigo 4º da Lei de Imigração traz expressamente os direitos fundamentais aplicáveis aos estrangeiros na condição de imigrante. Não limita, portanto, ao brasileiro e ao estrangeiro residente. Então, são universais. São homens, mulheres, crianças, idosos, não fazendo qualquer discriminação. Essa, portanto, é a universalidade dos direitos fundamentais. A universalidade dos direitos fundamentais decorre da própria essência dos direitos fundamentais, que é a proteção da pessoa humana, não exclusivamente. A gente já viu que a pessoa jurídica também é titular. Mas a proteção da pessoa humana. Então, são direitos universais, que alcançam a todos, portanto. Claro que a Constituição pode sim estabelecer direitos que são aplicados em medidas diferentes, dosagem distinta, a depender da nacionalidade da pessoa. Então, nós temos direitos aplicáveis ao brasileiro nato, direitos esses que não são aplicáveis na mesma extensão, por exemplo, ao naturalizado. Temos direitos que são aplicáveis ao brasileiro nato naturalizado, mas não é ou não são aplicáveis ao estrangeiro residente. Temos direitos que são aplicáveis aos estrangeiros residentes, mas não são aplicáveis ao estrangeiro não residente. Mas os direitos fundamentais gênero, esses são universais. Os direitos fundamentais espécie é que podem, a partir do que a Constituição estabelece, terem sua aplicação limitada a determinadas pessoas a partir da sua condição de nacional ou não, de residente ou não. Por exemplo, tá?
222 da Constituição. Olha lá. Direito de propriedade. Olha o 222. Diz lá, propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, o estrangeiro, mesmo residente, não tem direito a ser proprietário desse tipo de empresa. Sequer o brasileiro naturalizado há menos de 10 anos tem direito. Mas os direitos fundamentais gênero são universais. Os direitos fundamentais espécies ou espécies de direitos fundamentais, esses podem sim serem conferidos pela Constituição para apenas nacionais, naturalizado, pode englobar o estrangeiro residente, não o turista, mas desde que estabelecido na própria Constituição. Então vimos aí a universalidade, vamos voltar. Relatividade. Os direitos fundamentais são relativos. E aqui parece ser até uma questão bastante óbvia, né? Recentemente, polêmica muito grande, né? Estão limitando a minha liberdade de ir e vir, estão limitando a minha liberdade religiosa. Essas polêmicas que nós tivemos agora, né? Em razão dessa situação que nós estamos passando, o mundo todo está passando. Então, surgiram essas polêmicas, não só aqui no Brasil, no mundo. Estão restringindo a minha liberdade de ir e vir, isso não pode ser feito. Quarentena. Estão restringindo a minha liberdade de culto, impedindo, portanto, cultos presenciais. Isso não pode acontecer. Veja só, os direitos fundamentais não são absolutos. Os direitos fundamentais são relativos. E a questão é óbvia. Por que os direitos fundamentais são relativos? Primeiro, porque não existe um direito fundamental. Logo, existindo um conjunto de direitos fundamentais, em algum momento você tem situação ou situações de conflito entre esses direitos fundamentais. Exatamente por existir uma série de direitos fundamentais, é que os direitos fundamentais não são absolutos, porque eles têm que ser analisados em seu conjunto e, eventualmente, quando conflitantes, relativizados. E mais, você não vive isolado no mundo. Você é titular de direitos fundamentais? Sim. Você está dizendo que foi tolhida a sua liberdade? Sim. Você está dizendo que foi tolhido o seu direito de culto, a sua liberdade de culto? Sim. Mas você está esquecendo que talvez tenha sido tolhido ou limitado porque existem na sociedade outras pessoas que também têm direitos, que eventualmente pode estar conflitando com o seu. É o seu que deve prevalecer? Então a sua liberdade, por exemplo, de ir e vir, a sua liberdade de culto é maior, o seu direito à liberdade de vir, o seu direito à liberdade de culto é maior do que o meu direito à saúde, à integridade física dos meus filhos, da coletividade? Óbvio que não. Sim, porque se os direitos fundamentais fossem analisados apenas sob a perspectiva egocêntrica, você poderia andar nu na rua. Sim, porque a liberdade está sendo analisada sob a sua perspectiva egocêntrica, única e exclusivamente, com você isolado no mundo. Ou seja, eu analiso os direitos fundamentais a partir de mim, para mim. Óbvio que não. Então é uma coisa tão banal de se dizer, mas que esse momento exige que a gente demonstre. Demonstrar o óbvio, que os direitos fundamentais são relativos. A relativização dos direitos fundamentais é que pode se dar em maior ou menor graduação, a ser justificada pelo direito conflitante, pelas circunstâncias fáticas que justifiquem essa relativização, pelo princípio da proporcionalidade, para que a restrição se mantenha
no mínimo necessário para garantir um outro direito eventualmente conflitante. Restringir o mínimo possível. Mas não significa que não existe restrição ou que os direitos fundamentais seriam absolutos. Não, eles são relativos. E são relativos em toda e qualquer sociedade. Toda e qualquer sociedade. Como eu disse, a questão não é se os direitos fundamentais são ou não relativos, eles são relativos. A questão é saber o grau, a intensidade de relativização. Aí, sim. Professor, mas não haveria direitos absolutos? Haveria. A doutrina indica que haveria, sim, alguns direitos absolutos. Mas exceção. Por exemplo, direito à não escravidão seria um direito absoluto. Direito à não tortura seria um direito absoluto. Inclusive, quanto a esse, existe forte divergência. Inclusive acadêmica. Inclusive acadêmica. Eu fui participar de um congresso em 2017 na Coreia e um dos participantes, professor de Yale, John Woo, ele foi subprocurador do Bush e foi a pessoa que deu o parecer jurídico como subprocurador do Bush, George Bush, legitimando o chamado washboard, né, que é aquela tortura com toalha, afogamento, colocando, vocês já viram, né? Toalha molhada, coloca no rosto, joga água. Ele legitimou aquilo. Tem foto, inclusive, no Instagram, nossa e tal. A gente debateu muito isso. E ele defendeu isso. Olha só. Lá, inclusive, na palestra. Aqui você conhece muito com o direito penal do inimigo, né? Ele defendeu isso. Então veja que para ele não existe esse direito à não tortura. Para ele seria possível a tortura nesses casos. Seria possível relativizar, portanto, esse direito que não seria o direito absoluto. Professor de Yale, foi subprocurador geral nos Estados Unidos, participou desse evento, onde eu também participei, na Coreia do Sul, 2017, foi um evento muito interessante, em que você tem essa troca de ideias, mas para mostrar o que a gente está falando aqui. Os direitos tidos como absolutos são bem restritos. Então, os direitos fundamentais têm como característica essencial serem relativos e não absolutos. Vou retomar. Vimos relatividade, fundamentalidade. Fundamentalidade formal e fundamentalidade material. A fundamentalidade formal indica que os direitos fundamentais fazem parte das normas base do sistema jurídico, das normas fundamentais do ordenamento jurídico. Exatamente por isso que eles constam das constituições. Por isso, fundamentalidade formal. Então, eles fazem ou formam, portanto, aquele conjunto de normas que são a base do sistema jurídico. E é exatamente por isso que eles constam das constituições. Aqui a gente tem a fundamentalidade formal, portanto, que diz respeito à estrutura do sistema jurídico, a posição ocupada pelos direitos fundamentais na estrutura do sistema jurídico, portanto, serve de fundamento de validade de todas as demais normas do ordenamento jurídico. Na pirâmide de Kelsen, é o ápice da pirâmide normativa. Ele faz parte, portanto, da Constituição. Já a fundamentalidade material indica que os direitos fundamentais dizem respeito àqueles direitos básicos, essenciais à vida, ao desenvolvimento da vida humana em sociedade. Aqueles mais essenciais, mais necessários para que você possa viver dignamente, com respeito, em busca da felicidade em sociedade. Então aqui você tem a fundamentalidade material. Fundamentalidade material, os direitos mais elementares para que você possa, como dito, viver dignamente em sociedade. Vida, liberdade, igualdade, respeito, consideração. Então são direitos necessários para que você consiga viver dignamente em qualquer formação social. Por isso que são fundamentais os direitos fundamentais, tanto sob o aspecto formal como sob o aspecto material. Vamos retornar ao nosso quadro. Não taxatividade. Não taxatividade. Não taxatividade
indica que os direitos fundamentais não se esgotam nos dispositivos previstos expressamente na Constituição. A própria Constituição brasileira, ela reconhece os direitos chamados implícitos ou não escritos. A Constituição americana também, de forma expressa, reconhece a existência de direitos não escritos ou direitos fundamentais implícitos. Se nós formos à nossa Constituição, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, olha o que diz lá. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou ainda dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o parágrafo 2º, ele reconhece como direitos fundamentais os expressos, os implícitos, que podem ser retirados a partir do regime constitucional ou dos princípios constitucionais. Então, aqui nós teríamos os direitos implícitos no regime ou nos princípios constitucionais, chamados direitos não escritos, e também reconhece a Constituição aqueles decorrentes de tratados internacionais. Então, o parágrafo 2º reflete exatamente essa característica que nós estamos dizendo aqui. Existe previsão quanto a essa característica, não taxatividade dos direitos fundamentais da Constituição? Sim, existe. No parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. É lá que está essa característica não taxatividade. Porque está dizendo lá que os direitos fundamentais não se esgotam nas previsões expressas do texto constitucional. Por isso, não taxatividade. Vamos retomar nosso quadro. Cumulatividade. Cumulatividade que pode ser subjetiva ou objetiva. A cumulatividade subjetiva significa que cada indivíduo possui um conjunto de direitos. Então, ele acumula uma série de direitos. Você não tem um único direito. Então, você possui um conjunto de direitos. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, à privacidade, à intimidade. Portanto, os direitos são cumulativos subjetivamente. Então, a cumulatividade subjetiva indica que cada indivíduo, cada pessoa possui não apenas um direito, mas um conjunto de direitos. Esse conjunto de direitos é que forma o sistema jurídico de proteção ao indivíduo. Mas também podemos falar em cumulatividade objetiva. Cumulatividade objetiva significa que os direitos fundamentais, cada direito fundamental, pode ser desdobrado em diversos aspectos, diversas hipóteses de incidência. Então, pega o direito, por exemplo, à liberdade. Você pode falar em liberdade de imprensa, em liberdade de ir e vir, em liberdade de expressão, em liberdade de culto, diversos desdobramentos de um mesmo direito. Então, direito fundamental, liberdade, segurança, propriedade, vida, igualdade, igualdade formal, igualdade material, igualdade como diversidade, igualdade como pluralismo, desdobramentos de um mesmo direito. Então, cumulatividade objetiva. Cada direito pode ser desdobrado em diversos aspectos. Pode incidir com o mesmo direito gênero em diversas situações específicas. Retomando. Inalienabilidade. Significa que o indivíduo não pode alienar direitos fundamentais, porque cada indivíduo possui seu próprio conjunto de direitos fundamentais. É, portanto, também indisponível. Muito cuidado, porque o que a gente está dizendo aqui, indisponível ou irrenunciável, diz respeito ao direito em si, não ao exercício de determinados direitos. Então, embora o direito fundamental seja inalienável, indisponível e irrenunciável, alguns direitos
tem o seu exercício disponível. O seu exercício renunciável. Então, eu posso renunciar a alguns direitos. Ou melhor, desculpe. Posso renunciar ao exercício de alguns direitos. Eu posso dispor do exercício de alguns direitos. Por exemplo, a pessoa me ofende. Mas eu não faço nada. Então, estou renunciando ao exercício, veja só, de obter uma indenização pela ofensa sofrida. Tá? Ou seja, estou renunciando ao exercício do meu direito de ter reparado o dano à minha honra. Tá? Mas eu continuo a possuir o direito à honra. Eu estou renunciando, estou dispondo do exercício, mas não do direito, porque o direito continua a pertencer a mim, pronto para ser utilizado a qualquer momento. Por isso que nós chegamos aí na última característica: os direitos fundamentais são imprescritíveis. Significa que o direito não perece, você não perde o direito em razão da sua não utilização durante um período de tempo, porque ele estará sempre pronto a ser utilizado quando necessário. Então, os direitos fundamentais são imprescritíveis. São, portanto, imprescritíveis. Nós temos aí as principais características dos direitos fundamentais. Vimos as teorias que fundamentam os direitos fundamentais e as características dos direitos fundamentais. Então, a gente fecha esse bloco, daqui a pouco a gente volta.